Flora, você tá com delay como mas- sempre ou não? Tá. É. A resposta é sim. É sempre a Flora que fica com delay. A Mari entrou, a Mariane. Vamos lá. Parabéns. Parabéns, Mari. E o parabéns. Parabéns, Parabéns pra Olá. você. Parabéns Essa pra data dele é com delay. Muitas Parabéns! Parabéns, Vamos Mari. cantar junto ao mesmo tempo, ver como é que vai ser. Ela vai adorar. Ai, meu Deus, não. Vamos? Vamos, tá, vai. Todo mundo. 1, 2, e 1, 2, 3. Parabéns. Gente, ela vai desistir do aniversário dela. Esquece Essa foi a pior coisa que já aconteceu comigo. A próxima fanfic que a gente vai ler é a última carta da Ana Luísa dos Santos, que inclusive já participou das nossas chamadas exclusivas. Então, um beijo maravilhoso, perfeito. Ela também foi escolhida por mim. Quem tá nessa fanfic é o Chico e a Bela. E esse menino, Gui Rec, maravilhoso, vai ler o narrador. Por quê, gente? Porque essa fanfic é sobre o Régulo. Ela só fala do Régulo. Ela é tudo sobre o Régulo. Mas ela não tem quem? O Régulo. Não tem o Régulo. A última carta. Era uma manhã de céu escuro. Percebia-se de longe a proximidade de uma tempestade nos terrenos de Hogwarts. O tempo parecia refletir o clima que se formava no salão principal da escola. Os burburinhos de que Voldemort aumentara seu exército de comensais se intensificaram com a chegada do profeta diário naquela manhã. O Lorde das Trevas, como muitos chamavam, mantinha seus planos em segredo, mas fazia questão de mostrar a todos o seu poderio. Enquanto na escola, muitos mostravam sua desconfiança para com os alunos da Sonserina, um certo preconceito da parte deles, mas de fato, os novos aliados pertenciam à Casa Verde e Prata. Mas entre tantos jovens comensais da morte, um de pele clara e cabelos curtos e negros se destacava. Régulo Arturo Black, que se encontrava sozinho em seu dormitório, andando em círculos, um tanto nervoso com o novo passo que estava dando. Régulo estava feliz, é claro, pela conquista muito ansiada pelos seus pais, mas tinha medo de não atingir as expectativas dele e de Lord Voldemort. O reconhecimento dos mesmos era importante para ele, mas além de almejar o orgulho de Valburga e Orion Black e de seu líder, lá no fundo do seu coração, ele também esperava o do irmão mais velho, Sirius Black, mas sabia que não teria, já que o mesmo não compactuava com as ideias da família, e isso, por mais que Régulo ainda não soubesse, era o motivo de seu nervosismo. Em outra parte do castelo, mais especificamente no salão comunal da Grifinória, Sirius repetia os mesmos movimentos do irmão. Enquanto pensava no que faria para impedir que o mais novo se aliasse àquele que não deve ser nomeado, o primogênito Black era alheio a tudo o que acontecia em sua antiga casa, já que fugira da mesma um ano atrás. Mas apesar de saber de toda a lavagem cerebral que ocorria na antiga residência, tinha esperança de impedir a Régulo, pois ele sabia que seria inútil o diálogo, já que o irmão provavelmente o ignoraria. Então, após muita reflexão, resolveu pedir ajuda à pessoa mais inteligente e que dominava o dom da retórica, que conhecia, Lily Evans. Lilian, por favor, espera. Chamava enquanto corria atrás da garota, que ignorava seus gritos e seguia seu caminho. Ele se aproximou e segurou o pulso da ruiva, que parou e se virou bem irritada. O que foi, Black? Dá pra me deixar em paz? Lily disse, demonstrando todo o seu descontentamento, que não era para menos, já que o Moreno e seu melhor amigo, Tiago Potter, viviam irritando a garota. Eu preciso da sua ajuda. Espera, escuta. Disse vendo que a garota iria retrucar. Você ficou sabendo que o Voldemort conseguiu novos comensais e que está aumentando o seu exército, certo? Perguntou e, ao ver o gesto positivo da garota, resolveu continuar. Eu fiquei preocupado com o Régulo. Eu sei o jeito que meus pais são.
E eles vão fazer com que ele se torne um comensal. Isso se eles já não fizeram. E eu queria conversar com ele, tentar impedir. Só que eu não sei. Se eu fizesse isso cara a cara, eu acho que ele ia me ignorar. Com certeza. Então, eu pensei que se você pudesse me ajudar, já que é tão boa com as palavras. Terminou e encarou a mesma com um olhar tão preocupado que ela soube que foi um pedido sincero, sem segundas intenções. Bem, Sirius, eu vou te ajudar, mas sem gracinha. Ele concordou desesperadamente, enquanto ela mordia o lábio e levava a mão ao queixo em sinal claro do que estava pensando. E se você escrevesse uma carta? Ele não teria tempo de te interromper, já que teria que ler tudo para saber do que se trata. Não, ele ia jogar fora essa carta assim que ele recebesse. Ele a interrompeu como se dissesse que isso era óbvio, mas Ava percebeu o tom triste em sua voz. É só você não assinar a carta. Ela disse como se fosse simples, e de fato era. E foi isso que Sirius se dedicou à noite após o jantar. Diferente do que ele pensou, a tarefa não era tão fácil. Não era um simples aviso. Ele precisava convencer o irmão, e ele sabia que não seria fácil. Ele tinha medo de que se deixasse todo o seu sentimento naquela carta, seu irmão saberia que seria dele. E talvez ele quisesse isso. Régulo precisava saber que ele o amava apesar de tudo. E com aqueles pensamentos ele chorou, como nunca havia feito antes. Ninguém saberia de suas lágrimas, o motivo delas ou que elas foram armadas. Ele estava sozinho no salão comunal e já se passava de 1 da manhã, e ele não esperava que alguém desceria o salão àquela hora. Mas lá estava a garota de cabelos ruivos e ondulados. Sirius, tá tudo bem? Ela perguntou em um sussurro preocupado. Lily, Ele se assustou com sua presença. tá tudo bem sim. Ele se atrapalhou um pouco na resposta, mas se não tivesse gaguejado, ela ainda saberia que ele havia mentido. Seus olhos vermelhos inchados não negavam. Você é a primeira pessoa que vejo chorar porque tá tudo bem. Ela disse em tom de brincadeira, mas ainda preocupada. Foi quando viu sobre a mesa uma pena, tinta, pergaminhos amassados e um branco molhado pelas lágrimas. Ah, você estava escrevendo a carta. Ela constatou algo óbvio, mas em sua cabeça a Ruiva já tinha entendido tudo. Eu entendo que deva ser difícil tudo isso. Mas você não tá sozinho, Sirius. E essa carta pode fazer Régulo entender que ele também não tá. Ela disse baixo, ajoelhada em frente a ele, e em seguida o abraçou, sendo retribuída por ele, que se rendeu novamente em lágrimas, chorando mais ainda. Após alguns minutos, o moreno se acalmou e, encarando a menor, disse: Lily, obrigado. De verdade. Você se importa de não falar isso pra ninguém? Nem pro Thiago? Ele pediu com um olhar de súplica, já que não queria que ninguém soubesse seu choro. Claro, prometo, não vou falar pra ninguém. Muito menos pro Potter. Não tem nem como ter uma conversa com ele sem uma cantada ou algum convite pra alguma coisa. Os dois riram e ela completou: Sirius, você quer que eu escreva? Acho que o Régulo não vai reconhecer minha letra. O garoto assentiu com um gesto simples de cabeça e começou a ditar tudo o que queria que ela escrevesse. Assim ficaram até as 3 da madrugada. Provavelmente estariam exaustos quando se levantassem para as aulas de amanhã seguinte, mas estavam se sentindo bem. Lily, por ajudar um amigo, e Sirius, por poder pôr em palavras tudo que nunca antes conseguiu dizer por irmão. No dia seguinte, no horário livre após o almoço, o Black, de cabelos longos, se dirigiu ao Corujal, decidido a enviar a carta o quanto antes. Durante o caminho, ele pensou o que aconteceria se não desse certo, se Régulo percebesse que a carta era dele e a jogasse fora. Ao chegar ao local onde as aves de rapina repousavam em seus poleiros, ele releu a carta. Existem coisas que não se podem voltar atrás. A palavra dita é uma delas. E eu creio que a não dita também possa ser. Às vezes o maior erro pode ser a omissão, então eu prefiro me arrepender de ter tentado. Eu sei que deve ser difícil e contra tudo que te ensinaram na vida, acredite. Eu já passei por isso. Mas você é forte. Consegue fazer isso. E quando você vê o tanto que você errou, não se sinta um vilão, pois todos nós temos luz e trevas dentro de nós. E o que vale é o lado em qual escolhemos agir. Era uma carta pequena e não precisava de muito, mas ele sentia que faltava algo. Então retirou uma caneta de sua bolsa e com sua própria letra escreveu 3 últimas palavras. Palavras simples, mas que sentiu ser necessárias. Eu te amo. Apesar de dividirem o mesmo sangue,
algo fez com que os separassem. Alguns diriam que foi o destino, outros o acaso. Eu diria algo menos místico. Quem sabe a separação dos dois irmãos se desse à crueldade e má índole de seus pais, coisa que Regulus só viria a notar mais tarde. A realidade é que Sirius realmente era muito jovem quando resolveu fugir da tirania de seus pais, mas como disse em sua carta, todos temos escolhas, e toda história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Só deve se decidir em qual acreditar, já que para você todos são mistérios. Para fugir naquela noite, fora libertador, apesar da dor de deixar o irmão para trás. Quando saiu pela porta, levava consigo apenas uma mochila e a esperança de um dia voltar para buscá-lo. Mas não adiantaria, já que para Regulus, o sentimento de abandono não saía do peito naquela manhã de sábado, quando acordou e viu o espaço vazio na mesa do café. O menino nunca entendeu o lado do irmão mais velho, mas era apenas uma criança quando tudo aconteceu. Ele chorou muito naquela noite em seu quarto, longe do olhar de julgamento de seus pais que queimavam a imagem do irmão na tapeçaria da família. Aos 15 anos, Regulus se arrependeu de chorar pelo irmão. Apesar de nunca ter ouvido o segundo lado da história, antes de morrer, aos 18 anos, perdoou o irmão, mesmo nunca tendo entendido o que fez para deixá-lo. Compreendeu que assim, como estava fazendo naquele momento, Sirius havia percebido a maldade dos pais e não suportado mais as torturas, fugiria. Sirius, aos 17 anos, ainda pensava que um dia resgataria o irmão da família que os criara, enquanto se via em frente à sua coruja com mais uma tentativa de salvar o garotinho que deixou para trás naquela noite, enquanto amarrava a carta no pé de sua coruja das torres. Ele esperava que, ao ler aquele recado, não tão anônimo, o mais novo desistisse de seguir os passos dos pais. Mal ele sabia que, após ler a mensagem, Regulus amassaria e cometeria os mesmos erros da família. Mas o primogênito Black ficaria orgulhoso se ao menos soubesse que, antes de morrer, seu irmão se rebelaria, e ao fazer se lembraria das palavras amassadas e guardadas no bolso de sua calça. Enquanto em seu rosto surgia um sorriso a lembrar que, mesmo com a distância e as diferenças, os irmãos Black nunca deixaram de se amar. Eu te amo, Regulus. Ah, meu Deus! Te amo. Olha só, que pesada, né, galera? Gente, que lindo. Ai, Sério, Jesus. parabéns. Eu não tô bem. Tá incrível. Gente, os comentários de todo mundo aqui é estou chorando, você não tinha direito, morri, estou chorando. Terapia. E aqui, Gente, calma, Guilherme, você tá muito lendo, obrigada. segura, lê com calma. Foi ótimo lindo, sair com gente. Dá depressão. uma respirada. Quem vai pagar minha terapia? A Cotidiano Maroto foi escrita pela Ana Carolina Garcia e foi escolhida pela Flora. Ela mandou uma mensagem no final da fanfic, que foi: Oi, patroas, tudo bem? Para ler essa fanfic, é preciso levar em conta que eu não sei ao certo o calendário de Hogwarts. Eles estão no 5º ano e Lily ainda não brigou com o Snape. OBS 2. Eu revisei esta história depois de algumas taças de vinho. Então, obrigada pela compreensão. Amo vocês. Essa foi a mensagem que ela colocou no final do fanfic. Maravilhosa. Cotidiano Maroto. Um pequeno conto sobre o quarteto fantástico de Hogwarts, aproveitando seus dias escolares e a amizade que um dia teria um trágico fim. É preciso lembrar das coisas simples, pois são elas que nos mostram quem verdadeiramente somos. Por Ana Carolina Garcia. Era domingo à noite, nevava. Aluado rabicho, almofadias e pontas estavam no salão comunal da Grifinória. Não havia mais nenhum estudante da casa por lá. Parecia que todos os outros estavam já conformados que a segunda-feira chegaria em algumas horas, e tinham ido aos dormitórios, rendido por tal perspectiva. Na lareira, até mesmo o fogo parecia comportado. O som do crepitar da chama fazia tudo parecer tranquilo, e o calor emanado deixava tudo mais brando. Remo estava sentado no chão, de pernas cruzadas, e suas costas encontravam apoio em um dos sofás velhos e surrados daquela sala. Em frente a ele, havia uma mesinha de centro, onde seus livros, penas e tinteiros se encontravam. Sua atenção estava voltada a seus pergaminhos de anotações e aos nomes que estavam chegando. Ele realmente estava preocupado em obter notas elevadas. Assim, no próximo ano, poderia realizar o NIEMS e garantir um bom emprego. Se para bruxos normais essa já era uma situação complicada, para um lobisomem essas provas ainda eram mais decisivas. Não que esse fato ia deixar de ser um segredo agora, mesmo porque essa questão era tratada com sigilo e seriedade por ele, por todos os marotos e até mesmo Dumbledore. Mas caso um dia a sua condição se tornasse algo público, Remo queria provar aos outros, e principalmente a si mesmo, o quanto ele era inteligente, bem-sucedido e o mais distante possível de um monstro. Calma aí que eu me
Pedro também estava sentado no chão, em meio a muitas almofadas vermelhas e douradas, compartilhando a mesa de estudos improvisada. Seus materiais ocupavam espaço de modo muito mais desorganizado que os de Lupin. Pettigrew pensava: eu realmente não sei como uma pessoa consegue manter tudo tão organizado. E eu preciso pegar essas anotações do Remo, olhando para seus pergaminhos bem menos completos do que o do amigo. O menino rato até tentava estudar, mas a sua atenção estava desviada com Tiago e Sirius, que não faziam a menor questão de revisar o conteúdo das provas. Pedro parecia ser o único da sala atento a todos os marotos. Ao mesmo tempo que confortava ter a companhia dos amigos, também fazia o garoto se sentir solitário e excluído do grupo. Black estava deitado em cima do sofá em que Lupin apoiava as costas. Sirius estava absolutamente entediado. O seu corpo sentia cada mola fora do lugar dentro do assento. Já havia contado quantos furos e rasgos existiam no revestimento daquele móvel. Pensou seriamente dizer para McGonagall que compras precisam ser feitas e não há mais feitiço reparo que dê conta da velharia. Às vezes eu tenho certeza de que o próprio Godric Gryffindor decorou essa sala. Ele tem classe, mas tradições existem para serem transgredidas. O mesmo pode-se dizer com a decoração. Acho que ela precisa ser renovada. Encarou mais uma vez os buracos desfiados no tecido que forrava o sofá. Lembrou das molas desajustadas e pensou dessa vez com alguma malícia. Qual seria a história de cada defeito e não pode deixar de dar um sorriso de canto de boca. Nesse momento, Almofadinhas olhou para o teto, observando o véuzinho de papel encantado que Tiago tinha enfeitiçado há alguns minutos atrás e seguiu acompanhando o movimento da dobradura pelo ar. Potter estava sentado de um lado em uma poltrona próxima a esse sofá, fazendo tal objeto animado dar piruetas e se movimentar pelo espaço com sua varinha. Ele não tinha muita consciência de que rota exatamente o avião estava fazendo. De vez em quando, o pensamento ia até Lily e Ranhoso, não podia deixar de evitar. Eu não consigo entender como uma menina tão doce e ao mesmo tempo valente tem amizade com uma pessoa tão... Ele suspirou. Potter não gostava da personalidade de Snape, das roupas dele e o jeito que ele falava e até mesmo a maneira que o sujeito caminhava. Era ciúmes, mas ele ainda não havia conseguido entender o sentimento. O avião tinha sido feito com papel em que ele havia desenhado aquela garota ruiva na última aula de poções. Caso um dos amigos pegasse e abrisse esse rascunho com as versões inconfundíveis de Lily, ele poderia ser vítima de mais uma travessura digna de marotos. Mas, obviamente, era um risco que ele estava disposto a correr. Estar próximo do perigo era algo que Tiago gostava. Mas Pontas estava tão entediado quanto Almofadinhas. A pilha de livros fechados junto à poltrona já tinham servido de apoio de pé e, em dado momento, os seus pergaminhos foram usados como tapa-olhos. Não tinha a menor possibilidade de Pontas manter aquele silêncio que durava pouco mais de uma hora por mais tempo. Se eu dou um soco em mim mesmo e sinto dor, eu sou forte ou sou fraco? Forte e retardado. Um grande idiota. Sério, Loado, já deu de estudar. Ou você sabe ou não sabe, aceita. Você acha que 1 hora é perto do suficiente para estudar e ter boas notas? Ah, eu esqueci. Vocês não se importam com isso, né? Preferem continuar tão espertos quanto uma mandrágora. Ai, qual foi, Remo? A gente nunca ficou tanto tempo em silêncio juntos. Só quando a gente tá em sono profundo no dormitório dos meninos, né? Rabicho e Almofadinhas deram um high five, acompanhados pela risada de Pontas. Remo, de cara amarrada e um tanto quanto bravo. Por mim, eu teria ido estudar mais cedo com uma certa menina ruiva da Grifinória na biblioteca. Potter olhou para Lupin com uma cara de paisagem como se não tivesse entendido a insinuação. Todos os marotos sabiam que Tiago não perturbava Lily porque ele simplesmente gostava de irritar a garota, mas sim porque ele tinha uma ligação com ela. Talvez amor verdadeiro, um encontro de almas. Pontas percebeu que teria sido bem melhor se Aluado, que era amigo de Lily, tivesse ido estudar com ela. Tanto para o colega que de fato teria conseguido repassar a matéria, quanto para si mesmo, que quem sabe conseguiria alguma informação sobre a menina ou poderia passar por lá para dar um oi. Mas quem era que queria algumas explicações sobre feitiços mesmo, Dr. Rabicho? Ah, e história da magia, seu Potter? Eu acho que para alguém tão encantado com o mundo trouxa, o senhor deveria procurar se sair melhor em estudo dos trouxas. Não é mesmo, Sirius? Porco Dio, Remo. Quanto drama. Querer comprar uma motocicleta não faz de mim o rei nerd supremo dos estudos dos trouxas.
Me diz aí, o que a gente vai fazer em Hogsmeade esse ano? Eu não sei vocês, mas eu vou ficar por aqui. Os nomes estão chegando. Por mim, a gente comprava meia dúzia de poções explosivas, detonadores chamariz, fogos espontâneos e deixava tudo instalado para... Adivinhe. O dia da prova. Na hora da prova. Vocês não ousariam. Ousariam? Ele estava visivelmente assustado com a possibilidade levantada pelos amigos. E, bom, se tratando de pegadinhas, Lupin sabia que tudo era possível para os marotos. Vocês só podem achar que é hora para brincadeiras. Acho. Os marotos caíram na gargalhada, inclusive Lupin, mesmo que tentando se manter sério e do contra. Por Merlin, o que eu fiz para merecer amigos assim? Muito menos do que deveria. Mas a gente te ama assim mesmo. Zack deu Gostoso. um beijo na bochecha de Remo com um ar de brincadeira. Pode tratar de ir para Hogsmeade com a gente. Caso contrário, a gente coloca o plano de explodir os nomes em ação. Você é presença inegociável, doutor Aluado. Pois bem, vamos fazer o quê? Eu pensei em colocarmos um feitiço na Dedos de Mel, fazendo com que ela apareça fechada para os demais. Fecharíamos a porta de entrada e entraríamos pelo esconderijo acessível pelas rotas de Hogwarts. Lupin poderia comer todo o chocolate que quisesse e reabastecer seu estoque. A gente se fartaria com qualquer doce que quiséssemos, naquela loja vazia só pra gente. É sério? Vocês estão fazendo todo esse escarcéu para roubar doces de uma loja por uma porta que só a gente tem acesso a qualquer momento, diga-se de passagem. Mais ou menos. Não seria bem um roubo. Eu e o Potter nos encarregaríamos de deixar os devidos galeões na máquina registradora. Mas eu pensei em... Quando eles iam debater mais um pouco sobre os planos para Hogsmeade, uma menina desceu para as escadas do dormitório feminino. Todos já sabiam quem era. Tiago aproveitou o momento para discretamente desencantar o avião e guardá-lo dentro do bolso de suas vestes. O cabelo ruivo estava solto e pendia sobre o roupão do pijama. O andar dela transparecia raiva. As barbas de Merlin, vocês não têm noção das horas? Caraca, Lupin, você junto com esses bárbaros. Amanhã a gente tem aula, gente. Aula! Caso os senhores não forem ficar quietos, por favor, vão dormir nas suas devidas camas. Eu juro por Morgana, que chama McGonagall, e não me importa em perder pontos na taça das casas. Chata. Ela não perdeu tempo esperando a resposta deles e já retomou o caminho para o dormitório das meninas. Foi o tempo deles soltarem e serem interrompidos novamente quando a garota foi até bem perto de Tiago. Jeito. Lily, a gente já vai para o nosso dormitório. Fica tranquila, tá? Ela confiou na palavra do amigo e fulminou os demais marotos com os olhos. Mais uma vez, ela foi em direção de onde veio, mas dessa vez desapareceu pelas escadas. Apesar da bronca, Tiago tinha o olhar preso onde a garota sumiu e parecia ter perdido o fôlego. Estava embasbacado, apaixonado. Aluado, Rabicho e Almofadinhas não perderam tempo em tirar sarro de pontas. Ele não parecia se importar com as brincadeiras. Os meninos estavam mais uma vez desfrutando da amizade e do companheirismo, das piadas internas e da vivência do dia a dia. Ah, se tudo fosse sempre assim. Muito bom. É isso. Gente! Pega leve aqui, uma mais levinha. Gente, essa fanfic foi a fanfic que mais me lembrou de estar em set com vocês, gravando coisa dos marotos, e foi muito bom. Eu não gosto de nenhum deles, tá? Sim. Só pra... Então, foi a Maria Clara Souza que escreveu e foi escolhida pela Flora. Gente, essa fanfic é bem legal porque ela pegou uma coisa que a gente falou na nossa série sobre os protestos que o Frank e a Alice foram e escreveu a partir disso. Então, só para deixar claro. Londres, dezembro de 1976. Era uma noite fria de inverno. A neve não havia caído com tanta intensidade como nos outros anos. Pelo contrário, estava caindo de forma até regular. Mas, em compensação, os ventos frios tomavam conta das ruas de Londres. E nem mesmo aqueles ventos frios foram capazes de impedir que um grupo de jovens se reunisse perto do caldeirão furado, no beco diagonal. Havia uma pequena agitação entre eles, com um grupo consideravelmente grande.
Tinham homens e mulheres com menos de 40 anos. Haviam alguns estudantes de Hogwarts, entre eles Alice Pirret e Frank Longbottom. Os bruxos de 16 anos estavam entre os companheiros de protesto. Alice se encontrava com seus cabelos castanhos curtos e soltos. A bruxa usava um cachecol neutro no mesmo tom de suas vestes. Ela havia ido com seus 2 primos, que pareciam ter sumido de vista. Ao lado da garota estava um rapaz alto, de cabelos compridos e semblante relativamente calmo. Ele andava pelas ruas junto com os agitadores e com as mãos enfiadas nos bolsos da própria calça, tendo a certeza que a sua varinha estava ali. Eu ainda não acredito que você me convenceu a vir, Pirret. O moreno falou em tom meio baixo para que a garota pudesse ouvi-lo. Eu? A bruxa indagou em um tom de desentendimento, olhando de canto. Eu não convenci ninguém a nada, Longbottom. Ela deu de ombros. Digamos que eu apenas despertei uma vontade que você já tinha dentro de si. Eu não te obriguei a nada, porque eu não faço essas coisas. Você não obrigou. Ele teve que concordar. Mas, apesar de ser uma criaturinha que tem a altura de um gnomo, você é bem insistente. O rapaz falou empurrando a armação do óculos que deslizava pelo nariz. Dizem que insistência é qualidade, sabia? A castanha falou com os olhos na manifestação. No seu caso, é um perigo. Ele cochichou para ela, fazendo a moça revirar os olhos. Nada disso. A garota disse, colocando uma mecha dos seus curtos cabelos para trás da orelha. E volto a repetir, eu não obrigo ninguém a nada. Não tenho culpa se você é um militante incubado e que precisava só de um empurrãozinho. Empurrãozinho? Você quer dizer a senhorita e seus amados primos brotarem do nada na minha janela? Perguntou o rapaz de forma descontraída. Você não reclamou, não foi? Falou a jovem de forma convencida. Eu não seria tão idiota a ponto de reclamar. Ele respondeu. Afinal, você não consegue acertar um soco no meu rosto, mas uma maldição e um chute na minha canela você consegue com bastante facilidade. Brincou o bruxo. Eu sei. Eu sou uma pessoa bastante intimidadora. Pirret falou de forma divertida. Frank retornou a atenção para a movimentação e para 2 senhores que pareciam estar em uma discussão bastante calorosa, no meio da agitação. Deixam de ser pessoas. O senhor falou em um tom plausível e agressivo. Isso não tem relevância para mim. O segundo senhor respondeu no mesmo tom. Se ele for pego com a marca negra, não merece nada mais que a morte. Ele esbravejou gesticulando. Eu não tenho a menor culpa se vocês preferem defender bandido e assassino do que uma família de bem. Onde já se viu? Querer dar direito de defesa para seguidores de você sabe quem. A causa daquela manifestação era uma causa bastante discutida entre alguns bruxos nos últimos tempos. Muitos bruxos tinham como destino passar o resto de suas vidas em Azkaban, sem um julgamento. Porém, muitos eram presos de forma injusta, e isso era acreditado que eram inocentes que estavam sob efeito da maldição Impérios, e não são responsáveis por seus atos. É válido ressaltar que a maioria dessas pessoas que eram presas e iam para Azkaban não englobavam a elite bruxa. Até onde eu sei, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm que ter pleno direito a uma defesa. A bruxa de 16 anos não pareceu se importar em entrar assim em uma discussão. Afinal, não deixam de ser seres humanos. Aqui, ó, mais uma! O senhor soltou um suspiro frustrado. Eu não sei em que mundo a senhorita vive para pensar tanta bobagem. Mas se eles o mataram, não é nada mais justo que morram. Com todo o respeito que é necessário para ter com uma pessoa mais velha, não imaginava que o senhor teria matado as aulas em Hogwarts. A castanha falou em um tom calmo, mirando mesmo.
Afinal, pessoas podem estar sob a maldição impérios, o que a torna incapaz de responder pelos seus atos. Vejam só aqui. Parece que alguém defende e concorda com os pensamentos dos seguidores de você sabe quem. Não sabia que pensar de forma prudente me fazia segui-los. Alice respondeu, dando um passo à frente, porém logo sentiu uma das mãos de Frank sobre seu ombro esquerdo. Ela olhou de canto por um mísero segundo e soltou um suspiro. O senhor sabia muito bem o propósito desse protesto. Mas se não concorda com a causa, o que veio fazer aqui? Ela completou com a atenção voltada para o velho. Provocar uma agitação? Ou coletar informações? A bruxa indagou. Parece que as circunstâncias mudaram um pouco, não é mesmo? O senhor resmungão estava com um semblante e postura meio torta. Pareceu se arrumar e deu uma última encarada na jovem, antes de sair em meio aos demais da multidão, furioso. A bruxa enfiou as mãos de volta para dentro do sobretudo e se virou para o moreno que seguia um pouco atrás dela. Ficou com medo? Ela cruzou os braços e um sorriso petulante brotou nos lábios da garota. Longbottom ergue as mãos em sinal de rendição, ainda no mesmo lugar. Lembre-me de nunca entrar em uma discussão com você, Pruitt. Eu acho melhor você anotar no seu caderninho de sugestão, Longbottom. A castanha disse, ajeitando o próprio cachecol, mantendo aquele sorriso em sua face. Após aquela pequena discussão, o protesto correu na mais perfeita calmaria, sem nenhum ataque ou coisa do tipo. Fabian e Gideon reencontraram a prima depois de alguns minutos da confusão e alertaram que eles iriam voltar para casa, após meia hora do fim do protesto. Eles estariam esperando por eles na sorveteria Florian Fortescue. Aos poucos, o beco foi diminuindo a movimentação e os dois jovens bruxos se encontravam ainda caminhando pelas vielas do beco, que eram iluminadas por pequenas lamparinas. Olha, para compensar o ano passado, eu espero que ao menos esse ano a nossa casa ganhe a taça das casas, né? Frank falou enquanto olhava em volta com um certo cuidado. Ao menos isso. A garota respondeu de forma pensativa, dando de ombros, sentindo o vento frio de inverno balançar os seus curtos cabelos. Seria muito perigoso saber o que se passa nessa cabeça pensativa. O moreno indagou, mirando a moça de canto. Depende do ponto de vista. Ela murmurou, arrumando o sobretudo. Você andou lendo o Profeta Diário? O rapaz assentiu de forma positiva. E eu acho que eu sei onde você quer chegar, Ali. Ele soltou um suspiro. Eu também não quero e nem pretendo ficar de braços cruzados enquanto o nosso mundo se destrói por pura ignorância. Então quer dizer que o rebelde vai se rebelar finalmente? A castanha pareceu soltar um sorriso de lado. Digamos que uma pessoa de baixa estatura me despertou isso. Brincou ele. Vale a pena se rebelar por algo e às vezes por alguém também. Alice diminuiu a velocidade dos passos, parecendo analisar a fala do moreno. Porém, acabou soltando o seguinte comentário de forma descontraída. Eu falei pra você. Eu tenho um efeito muito bom sobre as pessoas. Frank iria falar alguma coisa enquanto eles passavam por uma das vielas do beco, até que um pequeno estrondo e barulho alto de passos foi ouvido pelos dois bruxos. 3 pessoas de vestes escuras, capuzes pretos e máscaras prateadas surgiram. Alice engoliu seco e pousou as mãos sobre sua varinha, que se encontrava no bolso esquerdo do sobretudo, ação a qual Frank pareceu seguir, só que no bolso de sua calça. Parece que ainda conseguimos encontrar pequenos revolucionários. Uma voz feminina falou em um tom até que debochado, aproximando-se do casal de bruxos, enquanto os outros dois soltavam uma risada baixa. Logo vocês, de sangue nobre. Uma fala masculina ecoou pela viela. Alice pareceu segurar a mão do moreno, e ele a puxou, como se estivesse tentando se esquivar daquela situação.
sem nenhum confronto ou coisa do tipo. Pra que a pressa, pequeno bruxo? A mulher apontou a varinha para o pescoço do garoto, o fazendo parar de caminhar. Acredito que você, moradinha, não tenho nada mais empolgante pra fazer nesse resto de noite. O que acham de uma pequena diversão? Desculpa, mas certos convites nós dispensamos. Alice falou, olhando a mulher de baixo para cima. Quem pensa que é pra me olhar assim, garota? A mulher indagou, tirando o alvo da sua varinha e mirando na moça. Com certeza alguém bem melhor do que você. O amigo de Alice retrucou, conseguindo esconder o seu leve receio. Os comensais pareceram não ficar nem um pouco contentes com aquela resposta e apontaram a varinha para os dois bruxos. Alice e Frank fizeram o mesmo e conseguiram sair do meio daquele círculo por pouco, começando a correr pelas vielas frias do beco. Os bruxos das trevas não paravam de lançar feitiços e maldições, um após o outro, enquanto os dois seguiam correndo de forma ligeira pelas vielas do beco, de mãos dadas, se defendendo na maneira que conseguiam. Eu vou nessa e você vai na outra viela, certo? A castanha falou de forma ofegante, encontrando-se entre 3 saídas que, ironicamente, iriam dar no mesmo lugar. Não vem atrás de mim! Ela avisou ainda um pouco ofegante. Frank assentiu de forma positiva com a cabeça. Os dois mal tiveram a chance de conseguir trocar mais algumas palavras. Continuaram correndo entre as vielas, cada um nas suas, e fugindo dos 3 comensais, e soltavam Crucio, entre outras maldições. Frank foi seguido por um comensal, e quando se viu encurralado, enfiou a varinha em suas vestes e deixou o homem se aproximar. O bruxo das trevas conseguiu ameaçar e até mesmo acertar boas maldições no bruxo, chegando inclusive a marcar o seu rosto com a ponta da varinha com a seguinte escrita: Traidor do sangue. O rapaz esperou apenas o cansaço do comensal chegar, e por um mero deslize, ele conseguiu arrancar a varinha que ainda estava sobre sua pele, exercendo uma certa força, apesar da dor que ele sentia sobre seu rosto e corpo. Frank conseguiu empurrar o mais velho com força bastante e também conseguiu atirar a varinha do seguidor de Voldemort para longe. Petríficos totalos! Ele conjurou, fazendo o corpo do mais velho petrificar. Talvez fosse burrice ou covardia da parte dele deixar aquele encapuzado ali, mas a maior preocupação do bruxo naquele momento era escapar, com vida de preferência. Ele voltou a correr pelas vielas, dessa vez atrás da companheira de casa. Não demorou muito para encontrar Alice. Ela estava sendo marcada como ele. A varinha da menina estava no chão e os 2 comensais se encontravam focados em queimar a pele da mais nova. Frank tentou pensar em algum plano rápido, já que afrontar 2 comensais assim não era uma decisão muito inteligente. E então passou a ter uma ideia quando viu uma janela, perto dali, que provavelmente chamaria a atenção dos 2 seguidores de Voldemort. Ele saiu do seu esconderijo e atirou um bombarda sobre seu alvo. Aquilo pareceu o suficiente, já que os comensais largaram a garota e aparataram, temendo a aproximação de algum auror ou até mesmo da Ordem da Fênix. Alice não demorou muito para conseguir arrumar a postura, passando a sua mão pela sua bochecha, que seguia ardendo e machucada. Ela pegou a própria varinha e foi até Longbottom. Você não era para ter vindo. Podia ter se machucado, morrido ou coisa pior. A bruxa protestou. Frank pareceu não temer a fúria da garota, nem o seu semblante sério, já que a puxou para um abraço rápido. Privet ficou levemente surpresa, mas não demorou para corresponder ao abraço com força. Não se deixa ninguém para trás. Ele murmurou em meio ao abraço, logo se distanciando da grifana. Você é um imbecil! Ela soltou um suspiro, começando a caminhar com o moreno. Nunca mais faça isso, Longbottom. Uma vida é uma vida. 2 é algo mais pesado. Não tente teimar comigo, Ali. Eu consigo ser tão teimoso quanto você. O bruxo respondeu, mirando a garota de canto, estendendo a mão esquerda para ela. Eu nunca te deixaria para trás. Será que você nunca vai crer nisso? A castanha desfez seu próprio semblante sério,
e o mudou para um mais calmo e surpreso, aceitando segurar a mão do mesmo e entrelaçar os seus dedos nos dele. Idiota. Ela revirou os olhos, soltando um sorriso de lado. Os dois estavam agora em uma parte mais movimentada do beco, ao menos com as lojas abertas e pessoas nas suas portas. Os dois bruxos pareceram não se importar se estavam de mãos dadas, ambos com um semblante cansado devido aos seus machucados. Eles acharam os gêmeos, que os levaram para um lugar mais calmo e cuidaram daquelas marcas. Não demorou muito para que os Spirits acabassem por chegar perto da casa dos Longbottoms para entregar o amigo. Frank, Ela o chamou parando de caminhar, ficando debaixo da janela do quarto do Grifano. Sim? Ele falou parando de andar junto com ela. obrigada. A castanha agradeceu, mirando os olhos do moço, enquanto Fabian e Gideon se encontravam do outro lado, verificando se os pais do amigo iriam aparecer ou não. Pelo que, exatamente? Indagou ele, ficando frente a frente com a castanha. Por tudo. Não só por ter me ajudado nessa. Ela respondeu de forma natural. Longbottom soltou um sorriso tímido e meio envergonhado, mirando a parceira de casa. Que é isso, Alice? É só... Ele falou sem jeito, Entretanto, foi surpreendido por um beijo que a castanha depositou na sua bochecha, que não estava machucada, ação a qual o fez ficar com o rosto rosado. Te vejo nos 3 Vassouras, em 3 dias, lá no Beco Diagonal, e vê se não atrasa. A garota falou, mirando os olhos dele. Eu estarei lá na hora. Ele falou com o rosto rosado, mas com um sorriso discreto nos lábios, sorriso qual foi correspondido. E prometo levar aqueles chicletes que você tanto curte. Só não estraga derretidos como da última vez. Pode deixar. Ela brincou, fazendo rir. Eles ficaram um pouco ali, até que Alice acenou para o Longbottom e saiu com seus primos, em direção à sua própria casa. Os dois mal sabiam que aquele pequeno evento iria chamar a atenção de Dumbledore, e que seria o estopim para uma movimentação que muitos alunos já almejavam. O diretor da escola, naquele mesmo mês, entrou em contato com os seus 2 alunos grifanos e deu a proposta para ambos treinarem com integrantes da Ordem da Fênix, em especial com Alastor Moody, Auror, o qual pareceu simpatizar bastante com o jovem casal. Eles treinaram, conheceram novas pessoas e, consequentemente, se aproximaram cada vez mais. E aquele maldito sentimento que estava levemente incubado se aflorou. Em setembro de 1977, o casal recebeu a autorização do diretor para passar os ensinamentos que aprenderam com a Ordem para os seus colegas de classe, do 7º ano. Entre eles, Dorcas Meadows, Edgar Bones, Estia Jones, Tiago Potter, Sirius Black, Remo Lupin, Lillian Evans, Pedro Pettigrew, os próprios Fabian e Gideon Prewett, entre outros. Os dois foram responsáveis por liderar a resistência em Hogwarts e até mesmo fora da escola, seguindo seus ideais revolucionários em busca de uma mudança e uma paz que eles jamais iriam desfrutar. Eu amei. Gente, Caraca, esse final... Esse eles Muito jamais iriam fofa. desfrutar. Eita! gente, vocês leram muito bem. Vocês leram muito bem. Não tem nada que fale de marotas que não seja muito triste. Cara, é bizarro. Muito bonitinho vocês Olha. lendo. Foi muito bonitinho. Foi muito bom. Cara, eu adorei essa história. Maravilhosos. Adorei essa história. Gente, quando o Natan falou... Muito boa, não é? Gente, 2 comentários. O Natan falando Petrificus Totalis. Parecia muito que ele bom. tava... Parecia que tava acontecendo. E eu tipo, gente...
E a outra coisa, Juan eu tava não assistindo, gente, eu sabia. estava assistindo. Não, Juan, narra minha vida, por favor. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar essa frase. Pô, nada Não, e outra pelo coisa, amor de uma paz que eles eu não jamais sabia que eu. irão desfrutar. Não, e outra coisa, eu não sabia que eu precisava de Gabi e Ricardo gritando um na cara do outro até esse momento. Cara, que tá Caraca, não é? Tinha que ter feito o Bolsonaro, né? Peraí. Aí, eu nunca vi um Tinha extra com tanta muito que ter feito profundidade, Bolsonaro. velho. Pois é. Ficou muito bom. Gente, podemos De material. Isso é... falar rapidinho acerca de Bela Russo, Comensal da Morte. 10 de 10. O que foi isso? Amiga, dá pra acreditar muito, ó. Eu só queria dizer uma coisa. Pela olhar essa música de Bela Russa, uma coisa, todas as fanfics que eu li, assim, não só vendo agora vocês lendo, mas quando eu li todas, eu tipo assim, imaginei a gente gravando, imaginei acontecendo, sabe? Imaginei vocês. Então, assim, parabéns pra todo mundo que escreveu. Foi muito emocionante ler. E agora ver o elenco lendo também. Ah, eu fiquei com vontade de gravar. Valeu, Natan, obrigada. Imaginem um áudio. Nossa, cara. Obrigada, Natan, Gabi, todo mundo. Foi lindo, sério. Fiquei Foi realmente muito lindo, emocionada gente. vendo Eu vocês amei. lerem. E acho que todo mundo aqui ficou também. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Essa foi a live que mais teve gente acompanhando. Muito Eu obrigada. adorei. Continue assistindo as lives. A gente vai divulgar as lives do mês que vem ainda, mas continue acompanhando a gente. Segue a gente aqui no Twitch. Doem no PayPal, por favor. E já Obrigado, gente, pelo Eu quero apoio. fazer Obrigado mais aí. um agradecimento Foi muito importante. Diga. Gente, eu quero fazer mais um agradecimento importante. Eu quero agradecer a Luciana e ao Alain. Perfeito que a gente tem. É só isso que eu queria dizer mesmo. Melhor elenco. Perfeito. Tá. Gente, muito obrigado a todos que Tá participaram, que mandaram as suas fanfics, que estão conosco acompanhando também aqui na Twitch, que estão acompanhando as lives, estão interagindo, que estão comentando, que estão doando, divulgando. Sério, isso pra gente é muito motivador, é necessário para que a engrenagem continue, sabe, a andar, porque a gente ama fazer isso. Eu acho que vocês também amam. Então, vamos continuar acompanhando, vamos continuar seguindo, doando. Vão ter várias outras lives super legais também aqui. Então, vamos com a gente, vamos seguir juntos nessa. Muito obrigado a todos pela participação. Gente, eu não tô ouvindo nada. Mal feito, feito. Nossa. Obrigado, gente. Galera. Adorei. Beijo, galera. Beijo. Beijo. Alguém vai fazer offline?